Estamos de volta e dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Canoas. Nós recebemos hoje Paulo Sérgio da Silva, do PSOL. Nesse segundo bloco, nós abrimos com uma questão sobre educação e quem fará será a Suzana Cacuta, gerente executiva do Tecnocinos. Por favor, Suzana. Boa tarde, candidato. Boa tarde. A gente sabe que Canoas está se preparando com um novo parque tecnológico, isso é muito importante. Também sabe-se que a empregabilidade daqui para frente cada vez mais está vinculada à educação. No último IDEB, que foi lançado há algumas semanas atrás, São Leopoldo, assim como o Rio Grande do Sul, ficou muito abaixo da média nacional. Nas séries iniciais, Canoas também não atingiu a pontuação necessária. Com relação a isso, qual a sua proposta para a educação em Canoas? A nossa proposta para a educação é valorizar o professor. Isso não é por acaso que o Rio Grande do Sul atinge esses níveis. Justamente um estado que não cumpre o piso, justamente assinado pelo atual governador do estado, que ele mesmo assinou, onde não se valoriza o professor, onde o pai não participa da vida ativa do aluno, onde a cidade não se apodera da escola, a educação não se desenvolve. Eu tive uma experiência, eu sou conselheiro da Fundação Liberato, e lá existe uma questão onde existe uma participação da comunidade das questões de educação. Os professores, de certa forma, têm um valor dentro da instituição e é um modelo que deveria ser replicado. E, ao contrário disso, se aplica o modelo do Pronatec, que, não, digamos assim, é uma formação, entre aspas. Então, o governo Jair Jorge implementou um plano de carreira que retira direitos dos professores. E não é a nossa política que a gente quer para a educação. Ao contrário de gastar 40 milhões em marketing, ao contrário de efetuar grandes contratos com empresas, nós vamos valorizar a prata da casa. Sem isso, não existe como mudar a realidade do ensino da cidade de Canoas. E para isso, a gente precisa administrar junto com os professores. Eles são uma peça fundamental dentro dessa mudança. Nós queremos acabar com esse plano que retira direitos e realmente valorizar o servidor público da educação, valorizar o professor que está dentro da sala de aula e trazer a população para dentro da escola. No momento que a mãe e o pai não participam da formação do filho, fica muito difícil, só o professor não tem essa tarefa, mas é preciso ter políticas públicas para isso. E para isso, tu precisa investir. E lá do começo, desde a educação infantil até a formação de mão de obra, escola técnica, nós temos lá o Instituto Federal em Canoas, que está em greve, porque falta de condição de trabalho. Então, realmente o governo Jair Jorge é um governo que não prioriza a saúde e também o governo Tarso também não prioriza, porque senão pagava o piso. Ok, candidato, o tempo para essa pergunta esgotou. A próxima questão é sobre saneamento básico. Quem fará a pergunta é o Rodrigo de Oliveira. Candidato, segundo dados da Corsã, 83% do município de Canoas ainda não tem esgoto tratado. Quais são as suas propostas para solucionar esse problema? Isso é uma questão de infraestrutura. Infraestrutura. E uma questão de infraestrutura é uma questão, como eu falei da saúde, a política de Estado. Enquanto nós não tivermos um comprometimento realmente grande do governo federal, do governo Dilma, com as prioridades realmente da cidade, a gente vai fazer a nossa parte, vai reestruturar a questão das obras, vai buscar financiamento, vai tentar construir projetos como? Com pessoas qualificadas e não apadrinhados políticos, nós conseguimos construir projetos e apresentar para o governo federal, buscar recursos no governo do estado, mas o exemplo tem que vir de cima. No momento quando o governo federal não tiver uma política realmente de infraestrutura e de acabar com as questões que são essenciais para a população, como lá no Guajuvira, como lá na Matias, os valões abertos, como lá em Niterói, como lá na Vila João de Barro, enquanto não tiver um compromisso com isso, é impossível mudar. Uma cidade não pode sozinha modificar as questões que são investimentos altíssimos. Mas, enquanto isso, a dona Dilma
anuncia 133 bilhões de obras de infraestrutura para os amigos, para as grandes empreiteiras. Então, que modelo de desenvolvimento ela quer para o país? A cultura do automóvel primeiro, sempre primeiras estradas, e a questão de infraestrutura básica, água, luz, é sempre secundário. Então, nós vamos realmente reestruturar as obras do município, valorizar o servidor público da área das obras, para construir dentro da cidade, tentar fazer investimentos pesados, porque a gente visitou diversas vilas de Canoas, igual Guajuvira, e lá a gente viu a situação das pessoas é deplorável. São situações de pessoas onde convivem com esgoto a céu aberto. E esse é o nosso compromisso com essas pessoas, e não com os grandes empresários, igual faz a presidente Dilma, o prefeito Jair Jorge, o governador Tarso, porque eles mudaram de lado, se elegeram pelo povo e hoje viram as costas para ele. A próxima questão é sobre transporte público. Por favor, senhor Vicente. Senhor candidato, transporte público no Brasil é um problema, né, conhecido. E Canoas não seria diferente. Canoas foi cortada pela BR e pelo trem, talvez por falta de atitudes políticas no momento em que isso aconteceu. Mas nós temos ainda outros problemas em Canoas ligados à mobilidade, que é os horários para o transporte da população e a demora que isso leva. Qual a sua proposta nesse assunto relacionado à mobilidade urbana de Canoas? Primeiro, nós entendemos que vivemos hoje a cultura do automóvel. Todo mundo quer ter o seu automóvel. Isso tem um custo. Grandes cidades, não só Canoas, Los Angeles, existe problema de automóvel. E é uma cidade desenvolvida, nós somos subdesenvolvidos. Como o Rodrigo falou, nós não temos saneamento básico, nós não temos tratamento de água, esgoto a céu aberto. Mas a nossa proposta para a mobilidade é buscar vias alternativas. O que é isso? Valorizar o setor de transporte público. A gente quer realmente implementar uma empresa de transporte público em Canoas, como a gente tem em Porto Alegre. E um transporte público de qualidade. A gente consegue desafogar um pouco, né? São medidas paliativas, né? Outra questão nossa importante, é tão importante reforçar a estrutura pública do município para que a gente volte a fazer obras e desafogar, no caso, a via entre os bairros, né? Nós temos ruas que existem projetos mais de 30 anos para ser desafogados, a Sucena, a Rua Farroupilha. Então, criar vias alternativas a não a BR. Hoje a BR é o caos. Mas somente Canoas não vai resolver a questão da BR. A gente sabe que somente nós não vamos resolver. Mas também criar ciclovias, criar bicicletários junto ao trem e investir forte na questão da qualidade das ruas. Hoje as ruas de Canoas estão esburacadas, é uma vergonha, uma cidade, segunda cidade mais rica do Rio Grande do Sul, uma das mais ricas do Brasil, hoje as ruas estão nessa situação. Então é isso, valorizar, criar empresa pública. Nós temos já o professor Carlos Schmitz, que é da URGS, do Núcleo de Economia Alternativa da Universidade Pública do Rio Grande do Sul, trabalhou na Carris, conhece como pode ser implementado e a gente acredita que assim a gente vai melhorar a mobilidade na cidade, né? Porque o atual prefeito diz que ia tirar a antiga, a atual empresa, hoje tem uma empresa só dentro da cidade de Canoas. E, na realidade, ao contrário, se aliou aos empresários do setor de transporte da cidade. E o que nós propomos, que nós prometemos, nós cumprimos, não o mesmo que ele. Nós vamos agora para mais um breve intervalo, já voltamos.